O deputado Nicolas Ferreira pode ser cassado, mas transexualização, estímulo à transexualização em crianças. Isso eu vou explicar para você no vídeo, mas você já sabe. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Bom, tá rodando em toda a rede social que o TSE anulou a eleição de Nicolas Ferreira por fraude em BH. E aí todo mundo está fazendo alguma ilação que isso tem alguma coisa a ver com a eleição dele para deputado federal. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo e como diferenciar um fato do outro, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estão usando a imagem do Nicolas para tentar enganar os eleitores dele e manchar a imagem do deputado. O ponto é o seguinte: Nicolas Ferreira foi candidato em 2020 a vereador por Belo Horizonte pelo PRTB. Se eu não me engano, ele estava numa coligação com o PTB, ou seja, dois partidos se coligaram e lançaram uma chapa. Existe uma bizarrice na lei eleitoral que chama cota para mulheres, assim como agora existe até cota para candidatos negros. Então, dentro da quantidade de candidatos, tem que cumprir um número mínimo de candidaturas femininas. Se esse número mínimo não for preenchido, a chapa toda pode ser impugnada. É responsabilidade do candidato Nicolas ou de qualquer outro candidato? Óbvio que não. É responsabilidade do partido. Porém, o Nicolas foi eleito por aquela chapa, com uma votação significativa. O ponto é que a chapa, aparentemente, pelo menos segundo o entendimento do TSE, fraudou candidaturas femininas, ou seja, colocaram mulheres candidatas e essas mulheres não fizeram campanha, não receberam recursos e não tiveram sequer um voto, ou seja, nem elas mesmas fizeram a gentileza de votar nelas, o que é um tanto quanto estranho e aqui como advogado que já estou no direito eleitoral, falo, isso é esquisito, é início de fraude. O ponto é que isso aconteceu na eleição de 2020. O TSE anulou todos os votos do PRTB por fraude na cota feminina, ou seja, quem estava naquela chapa teve a votação anulada. Então, se o Nicolas Ferreira ainda fosse vereador em Belo Horizonte, ele poderia perder o mandato, haver uma recontagem e ser reacomodado. O Nicolas Ferreira mudou de partido, saiu do PRTB, foi para o PL, foi o deputado federal mais votado do país, teve mais de 1,5 milhão de votos, hoje é deputado federal. A eleição dele de 2022 pode ser contaminada por essa decisão de 2020? A resposta é muito simples: não, de maneira alguma. Quem pode arcar com as consequências dessa anulação é o suplente do Nicolas. O suplente do Nicolas, que assumiu no lugar dele quando ele se tornou deputado federal, pode perder o mandato. Provavelmente perderá. O Nicolas não tem nada a ver. Ele virou deputado federal pelo PL, foi homologado, tá tudo bonitinho, é o mais votado. O que acontece é que a esquerda gosta de contar mentira. E a gente vê aqui este tweet aqui ao lado da Duda Salabert. Eu particularmente nem sei quem é essa pessoa, mas enfim. Bomba! O TSE decidiu por unanimidade que Nicolas foi eleito vereador com uma fraude, através de candidaturas laranjas. Se ainda tivesse no mandato em BH, perderia o cargo. O seu suplente, que é um bolsonarista asqueroso, é legal como eles gostam de usar adjetivos, né? Perdeu agora o mandato e responderá a processo por tudo que disse contra mim. Beijinhos e sigamos com amor e poesia. Acho legal essa galera do amor, que eles adoram falar de amor, né? Aparentemente ela deve ser vereadora lá de Minas Gerais, sei lá que raiz é essa pessoa aqui. É um tanto quanto odiosa, ignorante e irônica, mas o ponto é que apesar do ódio dela, o Nicolas continua deputado federal. Particularmente, eu considero uma tosquice absurda esse negócio de cota feminina, porque os partidos têm que colocar a mulher que às vezes não tem aspiração política nenhuma. Estimula a participação feminina na política. O escambau, sai lá a mulher candidata de 50, 100, 200, só não quer participar, sai por obrigação. Aí vem falar de cota e aí você leva a anular uma eleição legítima de um cara extremamente votado porque não tinha uma candidatura feminina relevante. A votação dela foi tão irrelevante que ela teve 0 votos e não mudou nada. O Nicolas continua eleito. Aí você vê esse tipo de manobra movida pelo PSOL para combater adversários. Ok, é a lei, dura lex sed lex. O partido vacilou, pisou no tomate, errou. Mas o que fica meu reclamo quanto à legislação, eu particularmente acho isso um tanto quanto absurdo. Assim como eu acho um absurdo, de alguma maneira, tentarem ligar o nome do deputado Nicolas a isso. Simplesmente não faz sentido. Assim como também não faz nenhum sentido essa galera da esquerda que adora falar de amor, de inclusão, de respeito, barrando um evento de Israel, um evento israelense na Unicamp. Dá uma olhada no vídeo. A luta do povo palestino, Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino, Estado de Israel, Estado assassino.
Para você entender, é uma feira de universidades israelenses. Elas tentam promover o intercâmbio acadêmico, ou seja, levar brasileiros para estudar em Israel. Olha que legal. E haviam 200 universitários brasileiros inscritos que foram impedidos de participar do evento por conta dessa esquerda raivosa. Eles que falam tanto de educação, de inclusão, de respeito, promovem ali o antissemitismo contra os israelenses. Promovem ali a xenofobia contra os israelenses, proíbem brasileiros de ascender profissionalmente e promover o intercâmbio estudantil. Uma verdadeira vergonha. São estudantes que não estudam, são párias, são crápulas, são vagabundos que estavam ali simplesmente para impedir o futuro de outros 200 brasileiros. Essa é a gente que vota no PT e no Lula. Essa é a gente que quer eleger o Boulos. Essa é a gente que nós temos que barrar em qualquer lugar. Estamos falando ali de militante do PCdoB, vagabundo com bonezinho do MST, uma encrenca de FEPAL, Federação Árabe Palestina no Brasil. Os caras com a bandeira da Palestina, defendendo o maluco do Estado Islâmico, falando contra Israel. Essa é a gente que é a esquerda do Brasil. Chamam Israel de um Estado genocida. Eles condenam Israel como um Estado genocida. Eles que não entendem bolhufas de história, de geopolítica, de nada. Condena a história de Israel. E aí tem o apoio de influencers da esquerda. Esse cara que é bizarro, o tal do Jones Manuel, ele sempre aparece em coisas toscas, né? E aí o que ele diz? Correto, Israel tem que sofrer a mesma pressão que a África do Sul na época do Apartheid. Só teremos paz com o fim do colonialismo e massacre contra os palestinos. Absurdo. E aí o Felipe Neto, né? Vamos ao Felipe Neto, aqui do lado, falando o que é o discurso de ódio. Explicando o óbvio. Discurso de ódio não é post com raiva. Combate ao discurso de ódio é o combate ao crime de ódio praticado contra minorias ou indivíduos. Chamar alguém de chupetinha ou usar palavrão não é crime de ódio. É enfrentamento aos que cometem esses crimes. Bom, na concepção do próprio Felipe Neto, o Jones Manuel pratica crime de ódio. Afinal de contas, ele segrega ali junto com aquela minoria asquerosa que estava na Unicamp contra o Estado de Israel, contra os israelenses, contra os filhos de Israel que residem no país, contra os judeus. É exatamente isso que eles estão fazendo. Um discurso nazista 2.0, enquanto acusam todo mundo de ser nazista. É isso que acontece nesse exato momento na Unicamp e ninguém fica indignado porque é a esquerda fazendo e eles têm licença poética para ser os arrombados que eles quiserem, o quanto eles quiserem, todo mundo vai aceitar. É lastimável. Falando em ser escroto o quanto quiser e todo mundo aceitar, dá uma olhadinha nisso aqui. Ativismo trans contra crianças. Existe um canal chamado Hero Kids no YouTube. É um canal infantil. Vou colocar o print aqui do lado. Acabaram de me dizer que é Hi-Ho. Eu sei lá, não assisto essa porra. Meu filho também não vai assistir, pô. Acho que meu filho vai assistir essa merda. Tem 3 anos. Vou deixar esse... Pô... Esse canal tem mais de 5 milhões de inscritos, ou seja, é gente pra um caramba. Então se você tem uma criança na sua casa, presta muita atenção no que eu tô te falando, tá? Eu tenho um filho de 3 anos, eles são hábeis com o YouTube, eles sabem passar um videozinho, eles sabem acompanhar, e é a nossa obrigação enquanto pais fiscalizar o que está acontecendo. Senão seu filho pode cair nesse Hi-Ho Kids aqui. Dá uma olhada no que essa drag queen fala para as crianças. Anybody can do drag. Drag is for anybody and everybody who wants to put on a fun costume and get up on stage and entertain people. Everybody should try drag at least once. O nome do quadro é Crianças Conhecem uma Drag Queen. O trecho da conversa para vocês. A drag. Todo mundo deveria experimentar se vestir como uma drag queen. Criança, uns 9 anos ali. Até crianças? A drag, sim, até crianças. É essa a porcaria que estão mostrando pro teu filho. Uma drag queen estimulando que teu filho se vista como uma drag queen. Seu filho tem vontade de se vestir como uma drag queen? Não. Seu filho conhece uma drag queen? Não. São os valores da tua casa uma drag queen? Não. Dane-se, eles querem impor a agenda deles na tua casa, doa a quem doer. Se você, pai, se você, mãe, não acompanhar o que teu filho vê na TV, não acompanhar o que teu filho vê no YouTube, ele vai ser refém dessa gente. Porque não é só na sala de aula, nas escolas, onde há doutrinação dessa gente, não. Tá dentro da tua casa, no canal do YouTube, emboscando criança, estimulando eles a serem o que eles não são, subvertendo os valores da família, subvertendo os seus princípios, subvertendo a moral da família para impor a agenda estúpida, a agenda criminosa da esquerda, para formar uma tropa de zumbis acéfalos, reféns do que eles impõem como realidade.
Isso é um crime que praticam contra as crianças. O YouTube, que adora banir vídeo por discurso disso, discurso daquilo, daqui a pouco eu vou tentar censurar o meu vídeo. Enfim, justamente não censura esse tipo de conteúdo para criança. Há tempos atrás, este tipo de conteúdo sofria uma censura de 18 anos. Agora, teu filho de 6, 7, 3, 4 anos é estimulado por uma drag queen e uma outra criança a se vestir como tal. Imagina você, pai, você, mãe, que tem um menino chegando na tua casa do trabalho, cansado, depois de pegar trânsito, enfrentar patrão, todas as dores de cabeça do teu dia, e teu filho está vestido de menina. Por quê? Porque ele viu no YouTube e vai falar, pai, eu sou uma drag queen, eu vi no YouTube, eu posso. E aí você vai ter que explicar que não é assim que funciona. É uma vergonha. E é isso que acontece agora e é isso que nós temos que combater. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.